Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, parece que você ficou interessado no critério que o presidente Bolsonaro disse que vai usar para indicar o novo ministro do Supremo, que ele vai poder apontar novembro, né? Com a saída do Celso de Mello. Conta para nós, o que te chamou a atenção? Salve, Eneg, salve, Felipe, salve, Débora, tudo bem? Olá, prazer falar tarde. com vocês. Salve. É meu. Defenda, porque você sabe que quem me defendia do trio aí era a Carla, né? Ah, é? Tá bom. Bom, você me chamou de... Você vai precisar da gente. Não, e outra, saiba que quem está do lado da mesa de som é Felipe Bueno, não é Débora Alfano. Então, Que sempre pode desliguei, né? de repente a sua coluna hoje vai ter 1 minuto e meio. Que coisa. De Saiu. repente o microfone vai ficar mudo, né? Exato. Não, já Brincadeiras aí de lado. Débora, bem-vinda aí ao time, tá? Obrigada. Sucesso pra você. E o Eneg, é isso. Para ser ministro do Supremo hoje, o cidadão tem que ter mais de 35, menos de 65 anos, ser brasileiro nato, reputação ilibada, notável saber jurídico e gostar de cerveja, né? Segundo o presidente Jair Bolsonaro, ele vai indicar um ministro do Supremo que tome cerveja com ele no final de semana. A notícia foi trazida pela nossa colunista aqui da Band News FM, a Mônica Bergamo, né, no jornal Folha de São Paulo. E, Eneg, eu acho até fofa essa ingenuidade dos governantes de achar que, porque indica o ministro do Supremo, ele vai ter um aliado dentro do tribunal. E eu chamo isso de ingenuidade pelo seguinte, porque a história recentíssima do Supremo está cheia, mas lotada de exemplos de que essa lealdade, essa deferência, ela não existe. Essa ideia de que o ministro vai ser no Supremo um agente do Executivo, ela é muito furada. Não digo que não possa haver no futuro um alinhamento de um ministro com um governo. Não estou aqui dizendo sobre o futuro, mas a história, ela mostra que isso não acontece. A gente pode começar com um exemplo do próprio ministro Celso de Mello, que vai deixar o tribunal em novembro, e para onde vai o ministro que será indicado pelo presidente Bolsonaro. O ministro Celso de Mello ele foi indicado pelo presidente José Sarney, em 1989. Ele tomou posse em agosto de 89 no Supremo Tribunal Federal. Em 1990, o Supremo julgou um recurso do próprio José Sarney para validar ou não validar a candidatura dele ao Senado pelo Amapá. Ele mudou o domicílio eleitoral do Maranhão para o Amapá. O TSE, por uma questão dessa mudança de domicílio, julgou a candidatura do ex-presidente Sarney ilegal. Ele recorreu ao Supremo. Nesse recurso ao Supremo Tribunal Federal, ele ganhou, foi mantida a candidatura dele, ele concorreu e ganhou uma vaga ao Senado Federal, né? Virou senador em 90, mas o placar foi 7-3, e o primeiro ministro que votou contra o domicílio eleitoral do Sarney foi o ministro Celso de Mello, justamente aquele que ele tinha sido indicado. As palavras usadas pelo ex-ministro Saulo Ramos, já falecido, ao se referir a lealdade do Celso de Mello num telefonema que ele teria dado ao Celso de Mello é impressionante, mede exatamente o que você está contando, né? No livro do Celso, que o Saulo Ramos conta, os episódios envolvendo a vida dele, ele fala do Celso de Mello e não usa palavras nem um pouco elogiosas, né? Nem um pouco elogiosas. Isso deixou o Celso de Mello muito mal com o pessoal do Sarney. Agora, ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Ele estava exercendo a judicatura no Supremo. Exato. E o Saulo dá uma informação nesse livro equivocada, porque ele diz que o Celso de Mello votou por último. E, na verdade, o Celso de Mello foi o primeiro voto contra. Abriu, né? Então, assim, mostrou que não tinha compromisso nenhum com o governo que havia indicado. Ali era outro cargo, outra autoridade. Há outros exemplos, né, que talvez o mais visível seja o do processo do mensalão. Porque, assim, qual foi o primeiro ministro... O processo do mensalão até 2011 ali, depois que foi recebida a denúncia, ele ficou meio em banho-maria, com o ministro Joaquim Barbosa trabalhando muito no processo, mas começou a haver uma discussão se haveria ou não haveria prescrição de penas.
Em 2011, o ministro Ricardo Lewandowski deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, em que ele diz que, em tese, poderia haver a prescrição de penas. O que aconteceu ali? Por conta dessa entrevista, a repercussão foi muito grande, né, sobre essa possibilidade de haver prescrição, de o processo não ser julgado. O presidente do Supremo era o ministro César Peluso. O que ele fez? Ele copiou o processo digitalmente e distribuiu entre todos os ministros do Supremo e pediu para o ministro Joaquim Barbosa, focar nesse processo. O presidente seguinte, o ministro Aires Brito, ele tomou posse com o discurso de colocar o Supremo Tribunal Federal, o processo do mensalão, a ação penal 470, na pauta do Supremo e não deixar de julgar esse processo. Ele saiu da presidência, tomou a presidência o ministro Joaquim Barbosa. Peluso, Aires Brito e Joaquim Barbosa foram 3 ministros que fizeram o mensalão ter a cara que ele tem. O ministro Aires Brito trabalhou muito junto com o ministro Joaquim Barbosa para colocar esse processo em julgamento em 2012. O que eles têm em comum? O Aires Brito, o César Peluso e o Joaquim Barbosa. Os 3 foram indicados pelo presidente Lula. Os 3 tomaram posse juntos por um conjunto de astros. No primeiro ano do governo do presidente Lula, houve 3 vagas no Supremo Tribunal Federal de uma vez. E ele indicou os 3 ministros, o Peluso, o Aires Brito e o Joaquim Barbosa, juntos. Os 3 tomaram posse no mesmo dia, salvo engano, em junho de 2003. E os 3 foram, assim, a mola mestra, a peça-chave para o processo seguir. E naquela composição do Supremo, que foi muito dura com o processo com a ação penal 470, condenou muita gente, foi um processo que foi julgado com bastante rigor, havia 8 ministros indicados por governos do PT. Só o ministro Gilmar, o ministro Celso e o ministro Marco Aurélio não tinham sido indicados por governos do PT. Então, Oineg, esses exemplos mostram para a gente a não mais poder que essa ideia de que o ministro do Supremo vai se transformar em um aliado do governo dentro do tribunal, assim, ela não faz o menor sentido de acordo com o histórico do Supremo. O presidente da República, seja ele qual for, ganha muito mais se indicar um ministro técnico, um ministro sério, que vai julgar os casos com justiça. Porque se ele procurar um aliado, a chance de dar errado, a história do Supremo mostra que é muito grande. Né? E muitas vezes a gente pode achar um quadro técnico abstêmio, né? Por que o cara tem que gostar de tomar cerveja? Já não vai sair com a gente. Assim... Tem um amigo meu, um grande amigo meu, que sempre que saía comigo ele pedia Fantaúva, porque ele não bebe. Pode pedir uma Fantaúva e sair com a gente também. Bueno não é fã de cerveja também. Bueno não passaria. Não, eu sou fã de cerveja artesanal, gente. Pode deixar. Aquela cerveja que você não enxerga o outro lado do copo que tem. Olha só. Então, olha, Pensa Brasil com o nosso Rodrigo Aidar, que volta agora na... Sexta-feira, é isso? Sexta-feira. Dias novos, mas sempre com a verve de sempre, informação na veia. Brigadão, sexta-feira, dia de churrasco, hein? Valeu. É verdade. Valeu, Felipe. Valeu, Débora. Brigadão. Tchau.